Vamos lá então, iniciando mais um dia do nosso estudo. Esse é o nosso segundo encontro para o estudo do livro Devação do Invisível, de autoria de Dona Ivone do Amaral Pereira. Nós estamos então no capítulo 1º, e vamos dividir por partes. Esse livro nós fizemos então no nosso encontro anterior a apresentação da autora e também da própria obra, e depois fizemos um pouco aqui alguns comentários sobre a introdução, onde ela apresenta a sua proposta para a publicação desse livro, falando das experiências pessoais que ela vivenciou dentro do campo da mediunidade, mas com uma grande preocupação em fundamentar cada um dos argumentos que ela apresenta lá. Então, como ela mesma coloca na introdução e também aqui no início desse primeiro capítulo, ela fala que tirou qualquer característica do personalismo, ou seja, da opinião pessoal dela. Então ela primeiro apresenta todas as bases teóricas de outros autores, da base da própria codificação, que é onde ela se fundamenta, e depois ela começa então a trazer um pouquinho daquilo que ela mesma presenciou, das experiências de desdobramento, da vidência, de comunicação com espíritos e tudo mais. Então é uma obra muito importante para quem quer conhecer a doutrina espírita, porque traz para nós essas argumentações, e também para quem quer conhecer a mediunidade, porque mostra o grande potencial que ela tinha como médium, capaz de provocar vários fenômenos, né? São sempre segundas e quartas, Mazilda, tá? Depois das terças e quintas nós continuamos com o Evangelho segundo o Espiritismo, e acabando o Evangelho nós começaremos a reestudar as entrevistas que Kardec fez com diversos espíritos lá no livro Céu e Inferno. Nós vamos estudar somente a segunda parte, que é a parte dos exemplos, tá? Então, segunda e quarta começamos agora no último dia 9, hoje dia 11 de maio de 2016. Então vamos lá, iniciando aqui então o nosso estudo. Só para um parêntese, eu indiquei para vocês um PDF que pode ser baixado na internet, que foi produzido pela Federação Espírita Brasileira, e está disponível para quem quiser acessar, só que ele só tem o primeiro capítulo, tá? São 33 páginas, trazendo para nós só essa primeira parte, e depois os 9 capítulos seguintes, são 10 capítulos, mais a introdução, já não se encontra mais nesse livro. Então nós podemos encontrar outra publicação. Lembrando que esse livro ele já é de domínio público, então ele está disponível na internet para quem quiser acessar, ou para quem quiser adquirir o livro, que é uma ótima aquisição para compor a biblioteca espírita de vocês. Então vale a pena, Eu tive a oportunidade de adquirir esses 3 principais livros que a gente vai estudar: Recordações da Mediunidade, Dramas da Obsessão, e esse primeiro livro, o Devação do Invisível, que foi publicado em 1962. Tá? Então, vamos estudar aqui, no decorrer do nosso estudo, essa parte, essa publicação da FEB, e depois a gente vai para aquela segunda parte que não está tão organizada em termos de formatação, mas tem ali o conteúdo que nos interessa, e qualquer coisa eu consulto o meu livro que eu tenho aqui para a gente fazer aqui as nossas comparações. Então vamos lá, iniciando. Mais uma vez, nós vamos observar a grande preocupação que ela tem de fundamentar tudo aquilo que ela diz. Da mesma forma também que foi apresentado por Emmanuel na introdução do livro Nosso Lar, ele passa para nós então essa dúvida que sempre surge para aqueles que estudam a doutrina espírita, mas se deparam com essas informações novas. Então há então aquele natural questionamento se as informações que são apresentadas são verídicas ou não. Então, utilizando essa metodologia de Kardec de fazer comparações, de fazermos análises de diversas fontes diferentes, nós vamos então perceber aqui o método que ela utiliza. E ela trata exatamente dessa questão. Então, no primeiro ponto, como nós vimos aqui, nada de novo. Lembrando aqui, só para a gente pegar aqui o nosso sumário,
sumário está aqui, ó, então, nada de novo. Como se trajam os espíritos, que é a segunda parte. Frederic Chopin na espiritualidade, a terceira, nas regiões inferiores, mistificadores obsessores, depois romances mediúnicos, o amigo baletrista, sutilezas da mediunidade, as virtudes do consolador e os grandes segredos do além. São esses 10 capítulos que nós vamos estudar então a partir de agora. Bom dia, Zé, bom dia, Seda. Vamos lá então, iniciando aqui. Para lá. Prontinho. Começamos aqui com uma citação do Livro dos Espíritos, né? O título, Nada de Novo, a citação da pergunta número 36, em que Kardec pergunta aos espíritos: o vácuo absoluto existe em alguma parte do espaço universal? A resposta dos espíritos: não, não há vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. Estudando nos tempos modernos que nós temos hoje, século XXI, com uma tecnologia bastante desenvolvida, nós começamos a nos deparar com outros elementos do espaço, do universo, que até então não eram percebidos. Nós temos ali então os neutrinos, que são elementos que não são perceptíveis no seu estado natural, de uma forma natural. Temos também agora a nossa famosa matéria escura, que os cientistas perceberam que ela existe, mas não compreendem do que ela é feita, já que ela não ela não irradia a luz, como acontece com a matéria que nós percebemos. Então, muito mais do que aquilo que nós observamos através da matéria que compõe aqui o nosso mundo material, a partir desse capítulo e também de tudo aquilo que a doutrina apresenta para nós, nós falamos de algo que não apenas foge aos nossos sentidos, mas que dá também características para esse mundo invisível, de uma dinâmica onde nós temos ali a existência de espíritos, a existência de um habitat para esses espíritos, a forma como eles se desenvolvem. Então nós temos ali a visão científica, que a cada dia apresenta para nós uma novidade, nós tivemos ali também grandes experiências importantes, caríssimas inclusive, sobre a tentativa de descoberta do famoso bóson de Higgs, chamada popularmente de a partícula de Deus por um dos cientistas, tentando mostrar que aquela é a partícula fundamental. E estudando também dentro da própria doutrina, os espíritos falam sobre o nosso famoso fluido cósmico universal, um fluido a partir do qual toda a matéria existente ela parte, inclusive da própria constituição do espírito, porque do espírito nós temos ali a consciência, mas muito mais do que a consciência, o espírito é alguma coisa. E essa coisa que eles não conseguem definir para nós, por falta de termos que sejam claros para nós, então eles são alguma coisa. Então esses fluidos que existem aí em toda a parte do universo também são a matéria-prima desses elementos que para nós ainda são desconhecidos. Aliás, nós estamos distantes, muito distantes, de entendermos exatamente o que é esse fluido e de que forma que ele vai se transformando na matéria em suas diversas características. Não apenas comparação, Zé, porque falta capacidade intelectual de entendermos mesmo. Porque você compara uma coisa que existe com outra coisa que existe. Como, por exemplo, você falar para alguém que nunca comeu chocolate: vamos fazer uma comparação do sabor do chocolate. Aí tentamos encontrar alguma coisa que se parece. No caso do fluido cósmico, não é apenas a comparação, ele está longe do nosso entendimento, porque ele não se pode comparar com nada que existe aqui hoje. Então, estamos tentando evoluir no entendimento da matéria, nos seus diversos estados da matéria. Quando nós estudamos esse capítulo no Livro dos Espíritos, nós vimos ali que a matéria ela pode se encontrar em 7 estados diferentes. Não apenas dentro daqueles 3 clássicos que nós estudamos na escola, no estado sólido, líquido, gasoso, e depois do seu estado radiante, que é o plasma, que depois acabou sendo descoberto. Nós encontramos ainda outros estados que podem ser observados ou eles podem ser produzidos
artificialmente em laboratório. Então, são estados novos, são características novas, são elementos novos, são partículas novas. Então a gente está se aprofundando cada vez mais. E vamos esperar para ver quanto tempo a gente vai ter que aguardar para perceber esse encontro, esse contato entre, de fato, né, entre o mundo material e o mundo espiritual. Já que nós temos então a convicção da existência do mundo espiritual, nós espíritas não temos dúvidas a esse respeito, as nossas dúvidas dizem respeito aos detalhes, né? De que forma que eles vivem, será que é dessa forma mesmo, será que não é? Agora dizer o espírito existe ou não existe, para nós isso é definitivo. Eles estão no mundo espiritual vivos e ativos, para nós também isso não tem mais nenhuma dúvida. Então a gente vai se aprofundando nesses detalhes. Então sabemos da existência do mundo espiritual, sabemos que esse mundo espiritual é composto desse fluido com determinadas características, e agora a gente aguarda que a ciência, né, não a ciência endossar essa realidade, mas que a ciência, através da sua própria evolução, consiga ter essa percepção. Porque como os próprios espíritos disseram para Kardec, aqui nessa resposta do Livro dos Espíritos, veio então, o que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. Então os nossos sentidos, nós temos os 5 sentidos, né? A visão, a audição, tato, paladar e olfato. Muito bem. Temos ali aquele 6º sentido, que é o que vulgarmente nós conhecemos, né, de 6º sentido, mas que na verdade nada mais é do que a mediunidade, essa faculdade mediúnica de ter essa percepção além do mundo material. Mas nós aguardamos também que os nossos instrumentos, que os nossos equipamentos, a nossa tecnologia consiga também alcançar. O mais próximo que nós chegamos nisso é a transcomunicação instrumental, onde nós temos ali o registro de áudio, temos o registro de vídeo, temos o registro de imagens. Então, quer dizer, por como nossos equipamentos conseguem captar tudo isso? Nós vemos que isso acontece de uma forma acidental, com exceção, né, dos trabalhos que são feitos hoje para captação para comunicação propriamente dita, onde nós temos ali um gravador, onde nós temos ali uma evocação, onde os espíritos se comunicam de uma forma controlada, de uma forma organizada. Nós chegamos a tratar desse assunto quando eu trouxe para vocês aquele áudio daquela pesquisadora Sônia Rinaldi, em que ela escreveu um livro sobre as pesquisas de transcomunicação que ela realizava, e também os áudios que foram gravados, que veio, né, no encarte do livro, um CD, com diversos áudios que nós ouvimos aqui na sala. Então, quer dizer, foi algo, né, foi algo que foi trabalhado, foi algo que foi organizado. Mas nós temos ali diversas e diversas imagens, de fotografias, de vídeos, que captam acidentalmente um espírito, ou algo que lembra um espírito, né, porque a gente tem que levar em consideração aquelas falhas nesses registros que dá a impressão de que existe alguma coisa. Mas quando a gente leva em consideração os registros legítimos dessas imagens, nós vemos ali que acidentalmente um espírito apareceu atrás de alguém, numa janela, num canto, alguma coisa que para nós é assustador. Mas tecnicamente nós vemos ali a possibilidade dos nossos equipamentos conseguirem captar uma imagem que a princípio não deveria ser captada, já que não existe a matéria como nós conhecemos. E, somando-se a isso, Andréa lembrou também desses grupos de caça-fantasmas, né, de caçadores de fantasmas, que fazem essas investigações sobre o sobrenatural, daquilo que entendem como sobrenatural. Então nós temos ali os instrumentos que eles utilizam. Olha só que detalhe interessante. Tudo aquilo que eles utilizam são equipamentos que captam aquilo que diz respeito ao mundo material. Isso porque nós não temos condições de criar um equipamento para captar algo que nós não conhecemos ainda, ou que a ciência não considera como sendo verdadeira. Então não existe uma máquina fotográfica especial para fotografar espíritos. Não existe o intercomunicador que nós utilizamos para conversar com os espíritos, uma filmadora,
um aparelho que capta a presença de espíritos. Nós utilizamos os nossos equipamentos e eles acidentalmente registram essas presenças. Então, nesses grupos de caça-fantasmas, para quem acompanha esses programas, para quem gosta de assistir, tanto no Discovery como no Sci-Fi ou outros canais que aparecem na televisão, eles montam aquela estrutura tecnológica e eles utilizam equipamento como máquinas fotográficas, filmadoras com lentes infravermelho, temos ali gravadores de áudio, sensores de movimento, medidores de campo eletromagnético. Então tudo isso é utilizado aqui no nosso mundo físico, mas nós não conseguimos utilizar isso como instrumento que com toda certeza capte essa realidade do mundo espiritual, né? No caso da brincadeira do copo, já entra mais no campo da mediunidade, né? Nós falamos assim na parte de tecnologia, né? Mas no campo da mediunidade temos ali a brincadeira do copo, do pêndulo, tábuas ouija e as próprias evocações também, né? Faz uma evocação de psicografia, de psicofonia, porque a brincadeira do copo, ela hoje é uma brincadeira, mas que no passado Kardec trabalhava com uma prancheta. É a famosa prancheta, onde colocava uma caneta, colocava as mãos e de repente a prancheta começava a escrever. Então, na verdade, mudou o instrumento, mas a técnica do efeito físico somado ao efeito intelectual, ou seja, o efeito físico da movimentação, o efeito intelectual do conteúdo que foi apresentado. Isso Kardec já fazia no século XIX. Né? E, na verdade, brincadeiras muito antigas se faziam também a esse respeito. A Angelina lembrou de Clóvis Nunes, né, que também é um grande pesquisador. Para quem quiser conhecer um pouquinho, é só colocar Clóvis Nunes Transcomunicação no YouTube e vocês vão encontrar palestras que ele fez, palestras muito interessantes sobre esse tema. Inclusive confrontando o nosso bom e velho Padre Quevedo, né, naquela época em que o Padre Quevedo era contratado do programa Fantástico da Rede Globo, e ele então caçadores de fraude, na verdade, né? Então, quando ele se deparou, colocaram Padre Quevedo com Clóvis Nunes, aí a coisa mudou. Aí a partir dali o programa deixou de existir, né? Porque não houve possibilidade de simplesmente negar os fatos que foram apresentados, né? Mas enfim, o que nós vemos é que, como os espíritos disseram, os nossos instrumentos não são capazes de perceber o mundo espiritual. Mas a cada dia nós estamos aprimorando esses equipamentos, não equipamentos voltados exclusivamente para ver o mundo espiritual, mas para conhecer a estrutura da matéria no seu sentido mais profundo, no seu sentido mais íntimo. Então, a cada tempo, de época em época, nós conhecemos um pouco mais. Se os gregos no passado colocaram o nome do átomo, A significa não divisível, significa não, e tomo significa divisão. Por isso que chama tomografia, o registro das divisões das imagens que são apresentadas. Então os gregos chamaram de átomo, algo que não pode ser dividido. Era a menor parte da matéria. Só que depois nós viemos ali com prótons, nêutrons e elétrons, viemos ali com outras estruturas subatômicas, e fomos aprofundando, seria assim, de uma forma grosseira, nós fomos moendo cada vez mais a matéria conhecida, e estudando os seus grãos, né, que foram apresentados, fragmentados em pedaços cada vez menores. E os cientistas querem então conhecer a partícula de Deus, que é esse bóson, que significa a menor divisão, né, possível da matéria. Então conhecemos a partícula de Deus. E os espíritos já disseram que a partir do mundo material, nós temos ali um mundo espiritual com um universo a ser conhecido ainda. E é exatamente isso que a doutrina espírita nos propõe. No seu aspecto moral, filosófico, nós falamos sobre continuidade da vida, nós falamos sobre a evolução do espírito, falamos sobre os princípios inteligentes que habitam o universo e tudo mais. No seu sentido científico, nós estamos continuando estudando aquilo que a ciência vem apresentando para nós dentro dessa área do estudo da química, da física, da matéria propriamente dita, mas também rompendo essa barreira do mundo material e entrando nesse mundo imaterial, mas composto, na verdade, de uma matéria numa condição que para nós aparentemente é imaterial, mas ela continua sendo matéria. Então vamos aqui conhecer para nós o que existe no mundo espiritual, dentro desse estudo filosófico e moral que a doutrina espírita apresenta para nós.
Então vimos aqui, né, não há vácuo, o que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. Vamos agora aqui o que o Dona Ivone coloca para nós. Primeiro, a posição dela diante daquilo que ela vivencia no campo da mediunidade e também a posição dela diante de todas as argumentações que são apresentadas a favor ou contra a existência dessa estrutura no mundo espiritual. Então, por isso que esse livro é muito interessante, porque não é uma questão de tentar convencer, mas é a quantidade de elementos e argumentos que são oferecidos para nós que todo estudante precisa ter. Então, se alguém perguntar para você, você acredita que existe alguma coisa no mundo espiritual? Não, eu acredito. E a pergunta seguinte é, por quê? Aí você coloca uma questão de fé. Eu acredito porque sim. Aí é a sua opinião. Agora, eu acredito porque foram comentados por diversos autores, por diversos espíritos, trabalhos sérios que foram feitos, foram então trazendo esses argumentos que eu preciso analisar. Então já não é uma questão de paixão ou de fé. Eu aceito porque eu gosto, eu não gosto, ou eu aceito porque eu acredito ou não acredito. A questão é, vamos analisar os elementos que estão à nossa disposição. E isso é fundamental dentro da doutrina espírita, porque nós nos deparamos com muitas situações que trazem para nós revelações ou trazem para nós fantasias que precisam ser analisados de um modo imparcial. Porque muitas vezes nós colocamos assim, mas André Luiz falou. Não, nem fale André Luiz que eu não gosto dele. Quer dizer, você pode gostar ou não gostar, mas nós estamos falando daquilo que ele trouxe. Se você gosta dele ou você não gosta, isso é problema, não é problema nosso. Nós estamos falando dos elementos que são apresentados. Vamos analisar essas informações. Então vamos lá. Diz aqui então Dona Ivone, tratando exatamente dessa questão. Adeptos da doutrina espírita que rejeitam até hoje a versão ultimamente muito ventilada pelos espíritos desencarnados por meio de obras ditadas psicograficamente, de um mundo material, invisível aos olhos carnais, mundo esse vibrátil e intenso, no qual existirá, em estado aperfeiçoado, ampliado até a vertigem, muito do que na Terra existe. Então, quando ela coloca até hoje, esse livro foi publicado em 1962. Então já são ali mais de 50 anos de sua publicação. Nessa época, estávamos ali no auge das publicações dos livros de André Luiz, dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, que falavam sobre essas estruturas do mundo espiritual. Então, quando ela coloca rejeitam até hoje, levando em consideração esses mais de 50 anos, até hoje, no século XXI, mais de 50 anos depois, nós continuamos ainda com esse debate e com esse combate daqueles que acreditam e daqueles que não acreditam dentro da doutrina espírita. Então temos esses dois segmentos, por incrível que pareça, daqueles que aceitam essa realidade e daqueles que não aceitam essa realidade. Mas aí a gente pergunta assim, mas que realidade é essa exatamente? A realidade que nós vamos estudar através dos elementos, não através de crenças ou opiniões pessoais. Continua. Respeitamos, certamente, a opinião dos refratários a essa revelação, visto que, se é dever de qualquer cidadão respeitar opiniões alheias, ao espírita, com muito maior razão, assistirá o dever de consideração à opinião do próximo, ainda quando antagônica ao seu modo de ver e pensar. Não seria, porém, ocioso raciocinarmos sobre ensinamentos particulares aos domínios da doutrina espírita, raciocínios que, se nenhum proveito trouxerem a instrução que nos cumpre dilatar diariamente, ao menos nos auxiliarão no aprendizado da meditação, exercitando-nos o pensamento para voos mais arrojados. Então ela coloca aqui que o respeito é fundamental na opinião que nós temos. Até porque também saber se existe mundo espiritual ou se não existe mundo espiritual, isso não altera a necessidade da nossa transformação moral. Então, quer dizer, aquela história, se você acredita no mundo espiritual, você não acredita, isso pode ficar para depois. O que vai fazer diferença é o seu modo de viver atualmente. Quais são os seus valores, quais são as suas ações, as suas responsabilidades, compromissos, etc, etc.
Aí, para quem quiser saber se você vai tomar sopinha fluídica no mundo espiritual, se você vai encontrar seus parentes no mundo espiritual, se você vai ver um túnel de luz quando você estiver desencarnando, isso deixa na hora. Eu não preciso te convencer disso agora. E, aliás, ninguém precisa se convencer de que isso é uma realidade ou é uma fantasia. Quando chegar a hora, todo mundo vai se deparar com aquilo que é de fato. E se isso é de fato, essa coisa que é de fato, se vai ao encontro ou de encontro àquilo que eu penso. Ou seja, vai a favor ou contra aquilo que eu acreditava. Muitos de nós ficaremos sem dúvida nenhuma surpreendidos. Mesmo lendo tudo aquilo que nós lemos, mesmo ouvindo tantas histórias, porque nós criamos uma imagem do mundo espiritual baseada na realidade física que nós temos hoje. Então, quando o espírito fala que ele viu lá um túnel de luz, a primeira coisa que a gente imagina é um túnel numa avenida cheia de lâmpada. É o mais próximo que a gente consegue chegar no que vem a ser esse túnel de luz. A gente lembra, né, me fugiu o nome dele agora. Me fugiu o nome do autor. Que trabalha com o Dr. Inácio. É o Carlos Bacelli. O Carlos Bacelli, em um dos seus livros, ele comentava exatamente a dificuldade que os espíritos têm de traduzir para nós aquilo que existe no mundo espiritual. Porque mesmo eles não conseguem encontrar um termo, uma expressão, que consiga transcrever exatamente a sua realidade. Então eu comentei com vocês uma citação interessante. Quando um espírito fala, por exemplo, num campo de energia esbranquiçado, o mais próximo que ele consegue lembrar é um chão de mármore, ou uma nuvem, ou um terreno leitoso. Olha só as expressões que ele vai utilizando. Então ele fala mármore, leite, nuvem, que nada mais é do que o vapor. Mas no mundo espiritual esses elementos já não são mais dessa condição. Eles são muito mais sutis, mas aparentemente eles nos lembram isso. Então existe uma dificuldade muito grande. Então, enquanto nós estamos debatendo qual é a realidade do mundo espiritual a partir da nossa perspectiva, o nosso trabalho efetivo mesmo é dentro do campo moral. Por isso esse respeito é fundamental. Mas como nós somos ainda apaixonados pelas nossas opiniões, pelas nossas ideias, como o nosso ego ainda prevalece, né, dentro dos nossos relacionamentos, muitas vezes nós criamos situações constrangedoras, situações que provocam muitas dissidências, muitas rupturas, para defender uma teoria que muitas vezes nós não temos certeza. Na verdade, são teorias que nós não temos certeza. Nós acreditamos, como eu disse para vocês, acreditamos que existe um mundo espiritual? Sim, acreditamos. Como é esse mundo espiritual? Mesmo diante de um texto em que o espírito faz uma descrição detalhada, cada um constrói na mente uma imagem muito particular a esse respeito. É aquela história que nós colocamos assim: todos nós somos espíritas. Nós somos espíritas absolutamente iguais? Obviamente que não, porque antes de chegarmos nessa condição que nós estamos hoje, nós tivemos uma trajetória espiritual, filosófica, religiosa, educacional, cultural, muito diferente um do outro. Então nós viemos de caminhos diferentes e hoje caminhamos juntos, mas essa bagagem que nós trazemos da nossa formação nesse campo espiritual, ela é muito diversificada. Então a mesma coisa fala assim: vamos imaginar Deus. Cada um procura então criar na mente uma imagem de Deus. Alguns vão criar assim uma nebulosa, outros vão criar aquele velhinho de barba branca, outros vão criar, sei lá. Cada um imagina uma coisa diferente. Então, quer dizer, essa diversidade de imagens que nós vamos criando se reflete também dentro do estudo doutrinário. De nós falarmos assim: um espírito apareceu. Aí Kardec procura dizer assim: mas é um espírito que tem ali um corpo meio transparente, meio esbranquiçado. Nós estamos criando essa imagem, mas a tonalidade, a opacidade é a mesma para cada um? Não. Nós vamos criando essas imagens, inclusive usando imagens que são trazidas dos filmes, das fotografias que nós estamos assistindo.
Então é muito difícil ficarmos debatendo sobre tudo aquilo. Então pode ser que sim, pode ser que não. Dona Ivone coloca então assim, mesmo que não seja uma verdade, só o fato de nós nos debruçarmos em cima desses temas, fazermos essas comparações, essas pesquisas, já é um exercício extremamente valioso para nós, porque desenvolve em nós exatamente esse senso crítico, esse senso investigativo. Então ela falou, aceitando ou não aceitando, não custa nada, nós não vamos perder o nosso tempo debatendo sobre isso. Mas depois nós vamos debater naturalmente em cima de argumentos que trazem ali uma fundamentação lógica, que tem ali um autor credenciado para falar sobre aquele assunto, e aí então a gente vai começando a formar esse corpo de estudo, e depois no final nós tiramos as nossas conclusões. O Brás colocou, né, convivi com um grupo espírita que imagina um mundo espiritual de forma abstrata, né? E até mesmo essa abstração, Brás, ela é variada de grupo para grupo. Se nós pegarmos dois grupos que são abstratos, você pergunta assim, tá, você acredita que o mundo espiritual não existe dessa forma? Mas o que você acredita então? E você pergunta para o outro, você vai perceber que até mesmo nisso eles são diferentes. Mesmo não tendo nada no mundo espiritual, esse nada é diferente para cada um. Exatamente porque nós não temos como avaliar aquilo que foge da nossa percepção. A gente está especulando. E toda especulação, ela dá o direito de cada um expressar sua opinião. Já que é uma especulação, vamos deixar a nossa imaginação fluir. Né? O Arnaldo colocou aqui, né? Todo e qualquer corpo energético, né, tem necessidade de manutenção da vitalidade, né, seja matéria ou energia. Matéria é energia condensada, energia é matéria coagulada. Um se transforma na outra e vice-versa. Esses são os estados da matéria, as transformações que nós temos. E o detalhe é que essa transformação da matéria, quando ela se torna, quando ela se dissolve, vamos dizer assim, chega um momento em que ela deixa de ser percebida aqui do mundo material. E ela continua as suas transformações, exatamente porque, até nessa colocação que você pôs, Arnaldo, a gente percebe a nossa limitação de entendimento. A gente coloca a energia como condensada ou como coagulada. Tá, mas é só isso que a matéria tem? Aí nós temos ali outros nomes, outras expressões que nós sequer imaginamos. Né? Não vejo por que tantas dúvidas e polêmicas a respeito. Né? O Livro dos Espíritos nos fala que o mundo físico é um pálido reflexo do mundo dos invisíveis. Mas o detalhe, Arnaldo, que nós vemos nessas dificuldades, nesses debates que nós temos hoje, é quando se fala um pálido reflexo, na verdade a ideia que é apresentada por aqueles que defendem a teoria do nada no mundo espiritual é muito mais moral do que físico, do que material. Então muitas vezes a gente diz assim, que nós estamos fazendo o mundo espiritual virar o mundo físico. Outros interpretam que o mundo espiritual é um reflexo do mundo físico. Então, é aquela ideia que nós temos de sempre vivermos nesse campo especulativo por falta de uma percepção mais clara, mais racional para todos nós. Mas nesse capítulo a gente vai ver que a Dona Ivone, ela traz para nós muitas citações de muitas obras. Tá, voltando então. Arnaldo colocando, infelizmente temos companheiros que da doutrina fazendo gozação com Emmanuel, Chico, André Luiz, no próprio pautal que a respeito dessa materialização do mundo espiritual. Arnaldo, eu não entro muito nesses detalhes, porque em qualquer debate sério, quando você entra na ironia, no sarcasmo, o debate perde o seu sentido. Né? Então, assim, eu prefiro tratar com argumentação, né? Não com argumentos contraprodutivos. Né? Não, Brás, não cheguei a te ouvir. Você começou a falar sobre a experiência que você fez e aí então sua voz sumiu. Né? Vou liberar para você de novo aqui, vamos ver se a gente consegue te ouvir melhor agora. Vou falar com você. Né, quando se fala sobre essas mudanças de matéria, ela, na verdade, até mesmo a gente tem hoje, né, o estudo da física quântica, que fala que a matéria, na verdade, ela não existe. Né? O que nós temos ali é uma agregação de átomos que, através da força de atração que existe entre eles, dá a impressão dessa solidez que nós temos hoje. Quanto maior é a atração, maior é a resistência para se quebrar essas ligações. Então, na verdade, nós temos a ilusão de um corpo físico, de uma madeira, de uma pedra, de um metal, mas que, na verdade, se nós olharmos
de uma forma profunda, nós veremos os átomos que estão ligados apenas pela atração física, eles não se tocam. Então é a força de atração que dá para nós a impressão de algo sólido, né? Então a gente tem todas esses detalhes a serem estudados, né, também de transformação de matéria, que através desses fenômenos que nós vamos estudando nas experiências de fenômenos físicos, vemos também ali, né, essas manipulações, que na verdade elas não existem apenas por uma questão de espetáculo. Os espíritos na verdade estão mostrando para nós, através desses experimentos, uma realidade que nós estamos aprendendo a conhecer, que é a realidade do mundo espiritual, é a realidade da estrutura da matéria, né? Então são informações novas que a gente vai coletando, mas que infelizmente a nossa ciência clássica ela ainda não teve acesso, né? Ou por falta de interesse, ou por incompatibilidade de ideias, né? Vai saber, né? Bom dia, Tininho. Vamos em frente então aqui, continuando. Então vimos aqui, né, o cuidado que nós temos que ter com respeito às opiniões alheias, com as divergências, mas sem jamais abrir mão da oportunidade de estudarmos. Aqui no final, Dona Ivone coloca para nós mais uma vez, né? Não seria, porém, ocioso, ou seja, um desperdício, raciocinarmos sobre ensinamentos particulares aos domínios da doutrina espírita. Raciocínios que, se nenhum proveito trouxerem a instrução que nos cumpre dilatar diariamente, ao menos nos auxiliarão no aprendizado da meditação, exercitando-nos o pensamento para voos mais arrojados. Então, nunca vai ser um desperdício fazer um estudo sobre esses temas que vão ser apresentados. E como colocamos há pouco a respeito dessas divergências de opiniões, é importante fazer um estudo respeitando a opinião alheia. Porque aquela história assim, você pode não acreditar, vamos esperar para ver. Não se preocupa que vai chegar um momento em que todos nós vamos nos deparar com essa realidade. Então cada um vai dar o seu entendimento. Como diz aquela passagem, né, que daqui do livro Cidade dos Anjos, que eu sempre comento para vocês, teve ali um pequeno diálogo, né, entre o anjo e a médica, e ele disse assim, né, algumas coisas existem, acreditemos nelas ou não. Vamos ver exatamente no que nós acreditamos e o que nós vamos encontrar. Porque até mesmo, a gente lembra, nesses debates, embora não acreditem, né, naquilo que é passado para nós, o próprio Kardec abordou sobre isso na Revista Espírita. Ele trouxe para nós ali sobre uma comunicação de Voltaire, e ele fala mesmo, Voltaire, ele alçava voo sobre cidades estruturadas no mundo espiritual. Revista Espírita é isso. Né? E até uma argumentação muito curiosa, né? Porque não é o tema a gente tratar desse assunto agora, mas só para poder fechar. Muitas vezes se aceita a existência em outros planetas, mas não se aceita a vida numa cidade espiritual aqui no campo fluídico. Quer dizer, como é que você pode aceitar que exista vida em outro planeta, habitado por espíritos, que o universo é cheio de gente, e você não acredita em estrutura que tem em cima da sua cabeça? Ou seja, a coisa está no seu nariz, você não vê, mas você acredita que em outro planeta existe. Exista. Então a gente vê que são argumentações que, na verdade, nós estamos falando de simpatias e antipatias. Muito mais do que um estudo lógico e racional sobre aquilo que é apresentado. Por isso que são tratados dessa forma irônica, sarcástica, com essas brincadeiras, muitas vezes até com ofensas. Né? Então, nós estamos falando de paixões. É paixão que provoca esse tipo de reação, não é o raciocínio lógico. A lógica não tem graça nenhuma, a lógica não te provoca humor nenhuma, a lógica te faz apenas analisar. Né? Mas vamos lá, vamos em frente, que nós não estamos estudando a minha opinião, estamos estudando a opinião da nossa nobre instrutora aqui, Dona Ivone. Ela diz assim, então, observem que esse capítulo, nada de novo, aqui do Devassando Invisível, ele traz para nós, como eu disse para vocês no início, muitas argumentações a respeito dessa realidade do mundo espiritual. Então, para quem gosta de estudar sobre esse tema, para quem debate sobre esse tema, estudar cada vez mais esse capítulo. Não apenas estudar o que está escrito aqui, mas todas as referências que são apresentadas são para nós fontes de pesquisas. Porque são muitos pesquisadores, estudo aprofundado a partir de novas perspectivas da própria codificação. Então vamos em frente.
Bom dia, pessoal que chegou. Essas páginas, como as demais, que compõem o presente volume, não são frutos do nosso raciocínio pessoal, como não são de nossas concepções doutrinárias, visto que temos o cuidado de jamais estabelecer concepções pessoais em assuntos de espiritismo. Isso é uma afirmativa que ela coloca para nós, fundamental. Que dentro da doutrina espírita não tem opinião pessoal. Dentro da doutrina espírita existem elementos e existem fatos que devem ser analisados friamente e racionalmente. Então daí não é a minha interpretação. Vamos analisar os fatos. Se os fatos não estão claros, vamos pesquisar, não dar as nossas opiniões. Certos da nossa fragilidade, renunciamos bem cedo à vaidade das opiniões próprias, para nos achegarmos aos mestres e grandes vultos da doutrina e junto deles buscar o ensinamento seguro, aceitando igualmente o que o invisível espontaneamente nos revela, quando concorde com os ensinamentos básicos, revelações que algumas vezes têm contrariado mesmo as ideias que havíamos feito sobre mais de um assunto. Então aqui ela mesma acabou mudando a sua opinião sobre diversas situações que ela já tinha dado como fechado, mas que a realidade e os novos elementos fizeram com que ela mudasse de opinião. E ela abriu então aqui para nós, que esse é um ensinamento importante, abriu mão da opinião pessoal e se baseou nesses grandes vultos, nesses grandes mestres que estudaram esses temas da doutrina espírita, somados àquilo que o próprio mundo espiritual apresentou como realidade. E o que nós podemos observar, como eu disse para vocês no nosso encontro anterior, é que muitos daqueles que se opõem a essa afirmação do mundo espiritual não têm essa sensibilidade para perceber o mundo espiritual. Para dizer assim, tá, você não concorda, mas você é médium? Não, não sou médium. Então você se baseia em quê? Me baseio naquilo que o outro escreveu. E aí então vem aquele argumento, bom, se você não percebeu e eu estou percebendo, como é que você pode dizer que você está certo e eu não estou? Dona Ivone abriu mão, então, dessa vaidade e se baseou nesses elementos de pesquisa que também trazem para nós essa fundamentação. Continuando. Temos sido, portanto, tão somente um veículo transmissor das ideias e do noticiário do espaço, e, à mercê de Deus, empenhamo-nos esforçadamente em ser passiva aos dedicados amigos invisíveis, ao se valerem da nossa faculdade. E por isso mesmo, o que aqui se afigura escrito por nossa pena, mais não será do que o murmúrio das vozes de amigos espirituais que nos dirigem o cérebro e impulsionam o lápis, depois de haverem arrebatado o nosso espírito a giros instrutivos pelo mundo invisível as mais das vezes. Esse cuidado que nós temos aqui, de falar sobre aquilo que o mundo espiritual apresenta, o próprio Chico Xavier ficou muito receoso na época em que André Luiz começou a se comunicar com ele, quando da publicação do livro Nosso Lar, ele mesmo falou assim, mas eu devo publicar isso? Mas será que isso é verdade? Será que isso não vai trazer problema? E Emmanuel falou, pode publicar. E se prepara porque você vai sofrer críticas. Então essa mesma insegurança também aconteceu com a Dona Ivone, porque ela lembra que a partir da década de 1930, ela reencarnou em 1904, e quando foi lá para 1930, quando ela começou a escrever os seus livros, ela guardou até a década de 1950, demorou mais de 20 anos para que ela começasse a publicar suas obras. Tamanha insegurança que ela sentia do conteúdo que era trazido do mundo espiritual para que ela avaliasse. E continua. Pessoal, eu vou acelerar um pouquinho aqui no texto, senão a gente vai ficar muito tempo parado e o estudo não vai se desenvolver. Desde o advento da doutrina espírita, os nobres habitantes do mundo espiritual que se têm comunicado com os homens por intermédio de grande variedade de médiuns, afirmam ser a Terra um pálido reflexo do espaço. O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, segunda parte, no belo capítulo 8, do Laboratório do Mundo Invisível,
é fecundo em explicações que oferecem base para estudos e conclusões muito profundas quanto à vertiginosa intensidade do plano invisível, a possibilidade de realizações, ali, por assim dizer, materiais, que as entidades desencarnadas sempre afirmaram e que nos últimos tempos vem confirmando com insistência e pormenores dignos de atenção. Uma expressão que ela utiliza bastante é essa parte de vertiginosa, de vertigem, ou seja, é algo tão profundo, tão grande, que daria até tontura de imaginar chegar no seu fim. E no precioso compêndio A Gênese, também de Allan Kardec, lemos o seguinte no capítulo 14, subtítulo Ação dos Espíritos sobre os Fluidos, Criações Fluídicas, Fotografia do Pensamento. Capítulo 14, que nós vimos há pouco tempo, é o capítulo que trata dos fluidos no próprio Livro dos Médiuns, que nós chegamos a estudar. Ela traz para nós aqui algumas argumentações. Item número 13. Aqui o importante é que ela, antes de falar sobre o que existe no mundo espiritual, ela traz para nós a informação se algo existe e se algo é feito do quê. Então, naturalmente, ela coloca como essa matéria fundamental, que são esses fluidos. Então, ela vai trazer para nós, baseada no conteúdo da codificação, essas informações do Livro dos Médiuns e do livro A Gênese, que são dois livros que, dentro desse capítulo, são inquestionáveis. Fazem parte da base doutrinária, e aquele que contradizer essas informações, ele simplesmente se afasta dessa lógica da doutrina espírita. Então, do Laboratório do Mundo Invisível, do capítulo 8, do Livro dos Médiuns, e Os Fluidos, capítulo 14, do livro A Gênese. Aqui na Gênese, nós temos então o item número 13. Os fluidos espirituais, que constituem um dos estados do fluido cósmico universal, são, a bem dizer, a atmosfera dos seres espirituais. O elemento de onde eles tiram os materiais sobre que operam, o meio onde ocorrem os fenômenos especiais, perceptíveis à visão e à audição do espírito, mas que escapam aos sentidos carnais, impressionáveis somente à matéria tangível. O meio onde se forma a luz peculiar ao mundo espiritual, diferente pela causa e pelos efeitos da luz ordinária. Finalmente, o veículo do pensamento, como o ar é o do som. 14. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem àqueles fluidos tal ou qual direção, os aglomeram, combinam ou dispersam, organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas. Mudam-lhe as propriedades como um químico muda a dos gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. E no item 3 desse mesmo capítulo encontraremos: no estado de eterização, o fluido cósmico não é uniforme. Sem deixar de ser etéreo, sofre modificações tão variadas em gênero e mais numerosas talvez do que no estado de matéria tangível. Essas modificações constituem fluidos distintos que, embora procedentes do mesmo princípio, são dotados de propriedades especiais e dão lugar aos fenômenos peculiares ao mundo invisível. Dentro da relatividade de tudo, esses fluidos têm para os espíritos, que também são fluídicos, uma aparência tão material quanto a dos objetos tangíveis para os encarnados, e são para eles o que são para nós as substâncias do mundo terrestre. Eles os elaboram e combinam para produzirem determinados efeitos, como fazem os homens com seus materiais, ainda que por processos diferentes. Então coloca para nós aqui que para os espíritos a matéria é tão tangível quanto é para nós encarnados. Tangível é aquilo que você pode tocar, que você pode pegar,
Então, quando eu falo que o espírito pode se deparar com uma parede fluídica, tão sólida quanto uma parede de concreto para nós, isso é um fato, seguindo essas orientações trazidas nas investigações de Kardec. Vamos ali em cima, o Zé colocou, né, no campo da ciência material, dizem os cientistas, concluindo, que a natureza sempre dará a resposta final. E na área do mundo espiritual também. A natureza do mundo espiritual é que dará a resposta final. É só ter paciência, com tranquilidade, que simplesmente a gente tem as respostas. Deixa eu ver aqui, Arnaldo colocou, né, no livro do Memórias de um Suicida, para ser publicada, teve que aguardar a colaboração de Leon Denis desencarnado, né, faltava a sequência doutrinária que o mesmo trouxe ao livro, né, e de fato foi isso, né, tem um livro interessante, publicado pela editora Celde, em que a Dona Ivone ela concede uma entrevista ao Altivo Panfiro, né, o Altivo ele foi presidente do Centro do Leon Denis durante muitos anos, e um dos fundadores, inclusive, né, e que desencarnou há alguns anos, e ele então, ela concedeu uma entrevista para ele sobre a elaboração desse livro Memórias de um Suicida. E ela então, na entrevista, que isso foi uma gravação, né, que foi transcrito e transformado em livro, e aí então, nesse livro, ela conta como foi a experiência de elaborar tudo isso. E aí fala do constrangimento que ela teve, que o romance foi feito, mas faltava o embasamento doutrinário. E então Leon Denis ajudou a rechear esse livro. E ela demorou muito, porque ela mandou para a FEB rejeitou o livro, depois de um tempo voltou a ser oferecido, aí esse livro foi publicado. Ela vai falar um pouquinho mais sobre isso, né, durante os nossos estudos, ela vai comentar sobre essas questões do livro Memórias de um Suicida. Deixa eu ver aqui, a Angelina colocou também. Ao ler o livro da Dona Ivone, quando iniciei na doutrina, não gostei. Tempos depois voltei a ler. Minha visão foi outra. Né? Eu sempre gostei muito dela, né? Mas assim, tem que ter um momento certo para ler e conhecer, inclusive, também. Né? Continuando. Os próprios espíritos ditos sofredores, até mesmo os criminosos que se costumam apresentar em bem dirigidas sessões práticas, narram acontecimentos reais, positivos, que no invisível, esse invisível ela sempre escreve com letra maiúscula, se referindo ao mundo espiritual, que no invisível se sucedem um modo de viver e de agir no espaço muito distanciado daquele estado vago, indefinível, inexpressivo que muitos entendem seja o único verdadeiro, quando a revelação propala desde o início um mundo de vida intensa, mundo real e de realidades, onde o trabalho se desdobra ao infinito e as realizações não conhecem acasos. Nas entrelinhas de grandes e conceituadas obras doutrinárias, existem claras alusões a sociedades ou colônias organizadas no além-túmulo, onde avultam casas, cidades, palácios, jardins, etc., etc. Na erudita e encantadora obra Depois da Morte, do eminente colaborador de Allan Kardec, Leon Denis, ao qual, como sabemos, além de primoroso escritor, foi um grande inspirado pelos espíritos de Skoll, no capítulo 35, a exposição dessa tese não somente é fecunda e expressiva, como também mesclada de grande beleza, como tudo que passou por aquele cérebro e aquela pena. Diz Leon Denis, que antes da gente continuar, nós estudamos o livro Depois da Morte, trazendo para nós todas essas questões. Então aqui nessa obra tem no capítulo 35. O espírito, pelo poder de sua vontade, opera sobre os fluidos do espaço, os combina, dispondo a seu gosto. Dá-lhes as cores e as formas que convêm a seu fim. É por meio desses fluidos que se executam obras que desafiam toda comparação e toda análise. Construções aéreas de cores brilhantes, desembórios sítios imensos onde se reúnem em conselho os delegados do universo, templos de vastas proporções de onde se elevam acordes de uma harmonia divina, quadros variados, luminosos, reproduções de vidas humanas, vidas de fé e de sacrifício, apostolados dolorosos, dramas do infinito. Como descrever magnificências que os próprios espíritos se declaram impotentes para exprimir
no vocabulário humano. É nessas moradas fluídicas que se ostentam as pompas e das festas espirituais. Os espíritos puros, ofuscantes de luz, agrupam-se em famílias. Seu brilho e as cores variadas de seus invólucros permitem medir a sua elevação, determinar-lhes os atributos. Aqui nós temos uma nota de rodapé, que diz assim, nota do editor, São essas reproduções de vidas humanas que os instrutores espirituais dão a ver aos médiuns no espaço, durante o sono letárgico ou desdobramento, e dos quais se originam os romances mediúnicos sempre tão atraentes. Então aqui, depois ela vai falar sobre esses romances, mais lá no capítulo 6 desse mesmo livro. E continua aqui para nós. E ainda outros trechos desse belo volume trazem informações a respeito do assunto, bastando que o leiamos com a devida atenção, bem assim vários capítulos de outra obra sua, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Em outro magnífico livro do grande Denis, No Invisível, no capítulo 26, há também esse pequeno trecho, profundo, complexo, sugestivo, descortinando afirmações grandiosas. Diz aqui para nós. Dante, se referindo a Dante Alighieri, lembrando que Dante Alighieri ele foi o autor da Divina Comédia, quando ele relatava então uma viagem que ele fez em desdobramento, em sonho, visitando o céu, o inferno e o purgatório, orientado por Vigílio, um poeta romano daquela época. E aí então, ele diz assim então, Dante é um médium incomparável. A Divina Comédia é uma peregrinação através dos mundos invisíveis. Ozanam, o principal autor católico que já analisou essa obra genial, reconhece que seu plano é calcado nas grandes linhas da iniciação nos mistérios antigos, cujo princípio, como é sabido, era a comunhão com o oculto. Então aqui uma comunhão entre o mundo espiritual e o mundo físico através daqueles que eram considerados iniciados, não era um contato natural em que a população poderia se comunicar com o mundo espiritual. Já na atualidade, nós temos esse acesso muito mais facilitado. Então a mediunidade ela é estudada, porque antes, se para os antigos nós tínhamos ali a necessidade de uma iniciação, um ritual secreto, uma estrutura voltada apenas para aquele fim. Hoje não, hoje nós temos livros que falam sobre mediunidade, programas que abordam a mediunidade, pessoas que se declaram médiums com absoluta naturalidade. Então, diferentemente daquele passado. Continua aqui para nós. Ela diz assim, assim se expressa o grande e inspirado Leon Denis em suas obras, e se mais não transcrevemos aqui, será por economia de espaço que precisaremos atender. Do exposto, no entanto, deduziremos que a Divina Comédia não apresenta tão somente fantasias, como imaginaram os próprios eruditos, mas ocorrências reais do além-túmulo, que o poeta visionário mesclou de divagações, talvez propositadamente, numa época de incompreensões e preconceitos ainda mais intransigentes que os verificados nos nossos dias. Aqui uma observação de rodapé. Ela coloca para nós aqui, então, Dante Alighieri, ilustre poeta e pensador italiano, nascido em 1265 e falecido em 1321, portanto, século XIV, nascido no século XIII, desencarnou no século XIV, autor do poema épico A Divina Comédia, considerado uma das mais altas concepções do espírito humano. Esse poema contém as ideias e a filosofia da Idade Média e se divide em 3 pontos, o inferno, o purgatório e o paraíso, e figura uma viagem do poeta ao mundo invisível. Pode-se acrescentar que essa obra imortal criou a poesia e a linguagem italianas. Aqui só algumas curiosidades. Essa visão de Dante Alighieri, ela acabou inspirando, inclusive, o filme
Amor Além da Vida, né, que nós tivemos ali uma jovem suicida que desencarnou e foi para essa região sombria do mundo espiritual, e o marido, após a desencarnação, foi lá resgatá-la e passou por alguns cenários descritos na obra de Dante Alighieri. Eu tive a oportunidade de ler a Divina Comédia completa, né, porque ela é apresentada em resumos e tudo mais, mas eu tive contato, são 15 volumes, e tinha ali a versão italiana e a versão portuguesa, né, no mesmo livro, então era bem interessante. Então foi bacana a gente poder ler os detalhes dessa obra, com as gravuras que também foram feitas, trazendo para nós algumas imagens imaginadas, né, por Dante Alighieri, e ele mostra assim uma profundidade muito grande nessa viagem espiritual que ele realizou, trazendo inclusive, né, os seus medos, as suas considerações, né. Foi exatamente, né, Zé, sempre há necessidade de uma referência para você criar uma imagem que ela não é feita, mas nós tivemos também muitos casos. Nós vimos, por exemplo, naquele livro de Clóvis Tavares que eu comentei com vocês, A Mediunidade dos Santos, não apenas falando sobre o fenômeno propriamente dito da mediunidade, mas também trazendo um pouco do conteúdo. E nós tivemos ali muitos religiosos que tiveram essas experiências extracorpóreas, falando sobre céu, falando sobre inferno. Me recordo de uma freirinha que acordou assustada numa certa noite, dizendo que esteve no inferno. E ali ela viu não apenas as almas sofredoras, né, ouviu os seus gemidos, mas também sentiu o cheiro do enxofre. Então a gente pergunta assim, essa imagem foi uma experiência vivida por ela, ou foi uma imagem criada em virtude da influência que ela sofria? Porque muitas vezes, né, em virtude de você estar o tempo todo em contato com esse universo religioso, é natural que a sua mente produza imagens baseadas nessas informações. Se eu ficar falando para vocês aqui de monstros, de diabos, de demônios, ficar martelando o tempo todo com essas ideias, vai chegar uma hora que vocês vão sonhar com isso. Aí vocês vão falar assim, nossa, realmente ele estava certo, eu vi isso. Mas você viu porque você viu, ou você viu porque a sua imaginação fez que você visse? Eis aí a grande questão. Então, nesse universo religioso, é muito comum esses relatos, essas descrições de um mundo espiritual que ele está muito mais presente no cotidiano dos estudos, dos comentários, do que na vivência espiritual propriamente dita. Então, tem que se ter muito cuidado para saber exatamente qual foi a causa daquele efeito que foi... o efeito seria a imagem que é produzida e a causa seria o estímulo que levou a essa realidade, né? Continuando aqui para nós, deixa eu correr agora que já estamos no final. Deixa eu ver aqui, voltar um pouquinho só. Deixa eu ver aqui. Tá. Bom, vamos parar por aqui então, porque o próximo item que a gente vai chegar, aqui na página 14, vai falar agora, vai sair um pouquinho de Leon Denis, sair um pouco também agora aqui das referências, né, de Dante Alighieri, e nós vamos entrar então aqui nas obras agora de Ernesto Bosano, né, um italiano, um grande pesquisador, que também vai trazer para nós algumas informações sobre essas estruturas do mundo espiritual. Só para a gente poder fechar, eu sempre comento, né, que é muito interessante nós trocarmos argumentos sobre essas pesquisas. Bom dia, pessoal que chegou. É importante a gente trocar ideias sobre isso. Eu apresento a minha opinião, o outro apresenta a opinião dele, mas nós estamos falando de opiniões, né? Para falarmos de fato, e nós estamos tratando da doutrina espírita, que abre para nós um canal de comunicação com o mundo espiritual, há a necessidade de nós buscarmos informações no mundo espiritual, seja através de obras já publicadas, que nós podemos endossar como sendo válidas para a nossa pesquisa, nós podemos desprezar por não concordarmos com o seu conteúdo, mas é importante nós fazermos também investigações pessoais a esse respeito. Por que nós não nos comunicamos com o mundo espiritual? Né? Como eu comentei com vocês, e isso foi um trabalho que me deixou muito feliz,
pelo resultado, eu tive a oportunidade de enviar perguntas a grupos mediúnicos a respeito do mundo espiritual. E eu recebi 3 respostas de 3 grupos diferentes falando sobre essa estrutura do mundo espiritual. Grupos diferentes. Então, eu, em vez de Kardec, que pesquisou durante centenas de grupos, muitas vezes até milhares de grupos, né? Legal, sabe? Legal, bacana vocês ouvirem. Então, assim, pesquisou centenas de grupos de pesquisa, de comunicações que ele obteve, eu consegui 3. Mas essas 3 me deixou tão empolgado, tão feliz com o resultado, porque mostra que a coisa funciona. Então, se alguém perguntar para você assim, escuta, mas por que você acredita? Eu vou dizer, eu acredito porque eu perguntei e me responderam. Não foi um livro que eu li, não foi uma palestra que eu ouvi, eu perguntei e eles me responderam. De uma fonte absolutamente digna. Foi, por exemplo, dos casos, uma resposta que veio da diretoria espiritual do Centro Espírita Leon Denis. Então mandei para aquele grupo, eles me responderam, mandei para um outro, mandei para o outro e comparei as 3. E as 3 falando a mesma coisa. 2 grupos no Rio de Janeiro e um grupo em Minas Gerais. Ou seja, eu tive a oportunidade de fazer isso. Então, em vez de ficar debatendo, eu falo assim, olha, realmente, se eu tiver que tirar alguma dúvida sobre o mundo espiritual, eu vou perguntar para quem mora no mundo espiritual. E eu tive essa oportunidade. Então, essas argumentações dizendo, mas eu não acredito que tenha, eu não concordo que tenha. Você conhece alguma coisa do mundo espiritual? Você já viu alguma coisa do mundo espiritual? Então pergunta para quem mora lá, depois a gente volta a conversar. Então é mais ou menos nesse sentido, sobre vários assuntos. Né? Eu cheguei a perguntar sobre os animais no mundo espiritual, nós vamos oportunamente falar sobre isso. Como é a realidade dos animais no mundo espiritual. Falei sobre a transformação da matéria no mundo espiritual. Isso baseado, o Brás caiu, mas foi uma conversa que a gente estava tratando sobre médiums da Umbanda, né, que geralmente ingerem substâncias, né, bebidas ou tabaco, né, a fumaça do tabaco, através de cigarros, de charutos, cachimbos e tudo mais, e quando o médium sai do estado de transe, ele não sofre o efeito dessas substâncias. Muitas vezes ele é um indivíduo não fumante, ele é um indivíduo que não bebe álcool, e quando ele sai do estado de transe, não existe nenhum resíduo dessas substâncias. Como isso acontece? Eu acabei, né, para evitar as nossas especulações, o nosso achismo, levei também essa pergunta para o mundo espiritual. E essas 3 perguntas sobre os animais, sobre essas comunidades no mundo espiritual e sobre essas mudanças da matéria, eu mandei para os 3 grupos e os 3 grupos me responderam. Então, quer dizer, foi muito interessante essa pesquisa. Então, se nós quisermos debater alguma coisa, vamos à fonte, né, inicialmente em fontes confiáveis de pesquisadores, e nós temos ali muitos e muitos livros que são publicados, mas tomemos também a nossa iniciativa de fazer essas pesquisas. Né? Então, pois é, o fraterno, isso levanta muitas dúvidas para nós. Então, nesse sentido, quando você faz uma pesquisa e você obtém uma resposta, a dúvida ela se dissipa completamente, porque você começa a ver lógica nessa resposta. Né? Deixa eu ver aqui, sendo médium e este fuma, o que isso pode provocar nessa pessoa? Exatamente, Tininha, né? Não há resíduo nenhum sobre aquilo que foi ingerido, absorvido pelo médium. Então a pergunta é, para onde foi aquele então? Se ele tomou uma cachaça e quando ele acaba, ele não tem o hálito de quem acabou de beber alguma coisa. Por que isso tudo? Como isso acontece? Eis aí o grande fenômeno. E um dos argumentos que foi apresentado foi exatamente o capítulo 8 do Livro dos Médiuns, que é o Laboratório do Mundo Invisível. E um dos espíritos disseram para mim assim, olha, disse para mim, leia ou releia o Laboratório do Mundo Invisível. E ali nós temos Kardec falando sobre várias situações de transformação de matéria. Inclusive ele perguntou, se um espírito quiser criar um veneno, ele pode? A resposta dos espíritos, sim. Sim, pode, mas isso não é permitido. Simples assim. Mas a gente vai falar sobre isso oportunamente, mais para frente no decorrer do nosso estudo. Nós paramos então aqui na página número
na página número 14, né? Vamos falar agora sobre Ernesto